Fala, meu povo lindo! Vamos começar então? Aqui quem fala é Francisco Viana. E agora a gente vai começar a nossa coletânea de questões de provas de custos, ok? Então a regra já sabem, vocês dão um pause, resolvem a questão e depois a gente entra para fazer toda a correção, certo? Então vamos lá. A banca é CFC, né? O CRC. Questão número 5 fala sobre gastos do departamento financeiro, da depreciação, da compra de matéria-prima e do estoque obsoleto. Então são 4, né, contas que a gente vai ter que classificar. A primeira a gente não precisa se preocupar porque todas estão classificadas como despesa. Já a depreciação a gente precisa ter uma atenção melhor, porque a depreciação sozinha ela pode ser despesa ou custo. Já a depreciação acumulada a gente encontra ela no balanço patrimonial, não na DRE, porque é uma conta de ativo não circulante redutora do imobilizado. Depreciação como custo, ela é produção. Sendo produção, então eliminamos a alternativa A e a alternativa D, porque custo só tem na B e a C. Vamos para a matéria-prima, que é a quarta alternativa que nós temos, né? A matéria-prima, quando a gente compra, é investimento e quando consome é custo. Então, quando ela é investimento, é um gasto ativado, ela é ativo. Então, tá beleza. A gente já sabe agora que a alternativa B é a correta. Por quê? Porque estoque obsoleto, ele é perda. Ok? Vamos para a questão número 6. Pausa, resolve e depois a gente volta para fazer, ok? Então, de novo, o CRC é correlacionar a primeira com a segunda coluna. Então, na primeira coluna a gente tem custo fixo, variável, direto e indireto. Está falando sobre comportamento dos gastos e a classificação dele quanto ao produto, né? Se é direto ou indireto. E aí vamos para a primeira alternativa, né? São custos de natureza mais genérica, não sendo possível identificar imediatamente como parte do custo de determinado produto. Então, não é possível identificar imediatamente. Então, a gente está falando de custos indiretos, ok? Porque a gente vai precisar fazer rateio. Questão alternativa número 4, certo? Um custo uniforme por unidade, mas que varia no total varia na produção direta em relação à quantidade total? Então, se aumenta a produção e também aumenta o custo, então a gente está falando de custo variável. Ele aumenta na razão direta. Por que direta? Aumentou um, aumenta o outro, ok? E nisso a gente encontra que é o número 2, e aí a gente elimina a A e a B. Agora vamos para a terceira. Um custo que em determinado período e volume de produção não se altera em seu valor total, mas vai ficar cada vez menor em termo de unitário. Olha só, quando a gente aumenta a produção, o que acontece com o custo fixo? Total, ele não acontece nada. Mas se você aumentar a produção e estiver fazendo uma comparação com o custo fixo unitário, o custo fixo unitário ele diminui à medida que a produção aumenta. Então, é uma alteração inversa. Logo, é custo fixo a resposta, e aí a gente já tem a questão da número 3, a letra C, respondida. O último, que são os custos incorridos em determinado produto, identificando-se como parte do respectivo custo, é uma indicação objetiva, direta, então ele é o custo direto. E aí, com isso, a gente consegue fechar que a letra C é a correta. Questão 7, também a gente vai relacionar a primeira coluna com a segunda, e agora é a classificação das nomenclaturas. Definição de gasto, investimento, custo e despesa. E é interessante a gente, né, eu já falei isso em outro vídeo, como se resolve questão de concurso. Dá uma olhada na sequência correta, né, nos distradores. Se vocês olharem as alternativas A, B, C e D, inicialmente, ou seja, a primeira classificação delas, estão distintas. É uma questão fácil que o CRC fez, porque ele não repetiu. Ou vai ser custo, ou vai ser investimento, despesa ou gasto. A primeira que você identificar
você consegue resolver. Então, por exemplo, a primeira a classificação é custo, porque é um gasto relativo a bens e serviços que vão ser consumidos para a obtenção de bens e serviços. Eu já encontrei que a resposta é a letra C. A eu anulo, a B eu também anulo e a D eu também anulo, porque eu já encontrei a resposta. Mas aí o que eu faço? Eu vou agora comparar para ver se está correto. Segunda alternativa é sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Reconhecimento é esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. Então já descobri que aqui a definição é de gasto, né? A forma mais genérica de classificar um gasto. O segundo já são bens, ou o terceiro, na verdade, né? Perdão. Bens ou serviços consumidos direto ou indiretamente para obtenção de receita. Obtenção de receita, ele é despesa. Alternativa 4. E o último, aquisição de bens e serviços que são estocados nos ativos, investimentos. Estocados nos ativos. Ativos é balanço patrimonial. E aí a gente resolve a questão. Vamos para a questão número 8. Daquela forma, hein? Congela o vídeo e manda ver. Vamos ver qual a alternativa correta. Custo de produção do período é a soma dos custos incorridos dentro da fábrica e fora do período. É errado, fora do período não conta. Custos indiretos são custos apropriados diretamente aos produtos? Já está errado, né? Custos indiretos são apropriados indiretamente, né? Apenas devem possuir uma medida de consumo. Errado também, porque os custos indiretos ele possui várias formas de rateio, certo? Custos fixos são custos que são incorporados ao produto e seu consumo é baseado e se varia conforme a quantidade dos produtos produzidos. É errado, né? O custo fixo ele não altera. Então só pode ser a letra D a resposta. Custo de transformação é a soma de todos os custos de produção, exceto os custos relativos à matéria-prima exata. Perfeito. Custo de transformação é MOD mais CIF. Questão correta, letra D de dado. Depois a gente vai falar sobre uma aula específica de custo de transformação. Questão 9. É correto afirmar que, Fundatec, o custo reduz o lucro de uma empresa? Reduz. Vai para o resultado e, consequentemente, reduz o PL? Não, porque pode ter custo e pode ter o lucro e ao mesmo tempo, o lucro vai aumentar o PL. Questão errada, com certeza, né? Consequentemente, ele não reduz o PL. Ele só reduz o resultado, porque no PL só vai lucro ou prejuízo. Resposta A está errada. A B, o custo exerce função negativa no patrimônio, diminuindo o ativo e aumentando o passivo. É errado também, né? O custo exerce função negativa no resultado. E não tem essa ligação de diminuir o ativo e aumentar o passivo. Letra C, o custo integra o produto, vai para o estoque, correto, e aumenta o ativo circulante. Sim, estoque de produtos em processo. Perfeito. Questão correta C. Mas a gente não marca isso direto no concurso, né? A gente tem que ler as demais questões. Letra D. Os custos compreendem basicamente os gastos com aquisição de bens. Já está errado, né? Aquisição de bens. Aquisição de bens que serão inicialmente mantidos em estoque. Estoque, aquisição de bem, para que no futuro sejam negociados, integrados ao processo de produção ou consumidos. A aquisição é investimento, e investimento é ativo, está fora. O custo é o desembolso à vista ou a prazo para obtenção de despesas de bens, independente da destinação que ele possa. Não, independente não, porque o custo tem que estar ligado à atividade fim da empresa. Questão 10. Corém, né? Corém de Santa Catarina. Assinale a alternativa correta. Então, eu trouxe essa questão só para a gente dar uma olhada, que já sabemos que essa é a definição de gasto. Mas aonde que está a pegadinha, né, que a banca utilizou para poder responder e cair nela, né?
no último finalzinho da frase, quando coloca normalmente dinheiro, aí você acha que é desembolso, e desembolso é sempre em dinheiro e não normalmente, ok? Era só para fazer esse pequeno comentário. Vamos para a questão número 11. De acordo com as terminologias de custos, assinale a alternativa que apresenta apenas custos fixos. Ah, essa aqui é legal. Letra A, matéria-prima consumida. Aluguel da fábrica, mão de obra indireta, salário supervisor de produção e embalagens consumidas. E aí? Ele quer só apenas que são custos fixos, ok? Matéria-prima consumida não é custo fixo. Não preciso nem mais ver o resto. Aluguel da fábrica, vigilância da fábrica, depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica e aluguel das máquinas e equipamentos da fábrica também não. Eu vou voltar para comentar nessa questão, porque essa questão aí tá certa, tá? Equipamentos da fábrica é ativo, mas o aluguel do equipamento é um custo. Isso aí seria um custo fixo, mas eu vou voltar para falar sobre essa questão aí. Aluguel de fábrica, comissões de vendas, salário de gerente de produção e aluguel de máquinas e equipamentos de fábrica. Comissão de venda. Tá errado, né? Porque comissão de venda já não é mais. Nem é custo, né? Tá querendo saber custo fixo e botou ali a comissão de vendas, que é uma despesa. Tá fora. Mão de obra da fábrica e embalagens consumidas, né? Já pegando os dois daqui, são custos diretos e são variáveis. Pode ser variável. Letra E, a mão de obra direta, olha aí, já está na dúvida. Salário de gerente de produção, aluguel de máquinas e equipamentos da fábrica e depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica. Lá na frente eu vou voltar para essa questão de depreciação, tá? Para vocês darem uma olhada e uma analisada e depois ver se concorda comigo. 12. Nesp. Uma entidade fabril apresentou as seguintes informações. Então tá lá. O que ele está querendo saber? Aqui é rateio dos custos indiretos de fabricação. Está querendo saber qual é a taxa de custo indireto de fabricação. E a atribuição dele vai ser por hora máquina. Então, hora máquina utilizada é 500 horas. Mão de obra, 380 horas consumidas. Aqui é rateio, então vamos classificar. Depreciação da fábrica é custo indireto. Depreciação das lojas, despesas. Mão de obra direta é custo indireto de fabricação. Salários de vendedores, despesas. Mão de obra direta, custo direto. E material direto, custo direto. Total de custos indiretos, então, o que nós temos aqui? A depreciação da fábrica e a mão de obra indireta, ok? Então, eu tenho lá 345 mil mais 35 mil, que vai dar 380 mil de custos indiretos de fabricação. Muito simples. O que a gente vai ter que fazer? Dividir pela quantidade de horas utilizadas. 500 horas. Isso vai me dar uma taxa de custos indiretos de R$ 760. Resposta, letra B de bola. É muito simples fazer esses rateios, né? Só identificar o que a banca realmente está pedindo para aquela questão. Aí a gente tem que ficar sempre atento, né? Para qual critério de rateio que ele está utilizando para não dar mole. Questão 13. Ai, questão 13 não tem nem tempo de vocês pensarem. Ai, essa vai de graça, né? A resposta gosto. Ai, cara, finge que não tivemos a 13. Vamos para a 14. Em relação ao gasto da empresa com salários supervisores. Essa eu achei muito interessante, tá vendo? Uma questão bem elaborada. É uma empresa industrial, um supervisor de produção que gerencia a fabricação de vários produtos. Então, esse salário desse supervisor vai ser o quê? Rateado. Então, ele é custos indiretos de fabricação. Adoro questões bem feitas. Parabéns aí a FEPESE, né? Arrebentou, né, na questão. 15.
Dentre os custos abaixo, qual deles tem a parte direta e indireta? Essa daqui que a gente vai falar sobre depreciação, tá? Quem tem direta e indireta? A mão de obra, né? A mão de obra pode ser direta e indireta. Mas olha só, eu falei que ia voltar em depreciação, olha o que a gente vai fazer aqui para ver se vocês concordam comigo. Vamos supor, né, que a empresa tenha 3 produtos para elaborar. Mas se tiver que trabalhar nas duas linhas, ou eu vou ter mão de obra direta ou mão de obra indireta, certo? Matéria-prima e embalagem sempre vai ser direto, né? Então são custos diretos e geralmente, né, não temos preocupação com isso. O aluguel da fábrica também é linear, né? O aluguel da fábrica sempre é custo fixo, ele sempre vai ser indireto, né? Já que a gente tem várias linhas de produção. Agora vamos pensar aqui na depreciação, cara. Vamos pensar que a gente tenha 3 produtos: camisa, calças e mochilas. A gente fabrica 3 produtos e utiliza 2 tipos de maquinário, tá? Máquina 1, máquina 2. Todos os produtos passam pela máquina 1. Quem passa pela a camisa passa, a calça passa e a mochila passa. Então, a depreciação que for gerada por essa máquina número 1 vai ser uma depreciação indireta. Ok? Agora vamos para o exemplo que eu coloquei aqui da máquina 2. A camisa passa? Não. A calça passa nela? Não. Somente a mochila. Então, essa máquina vai gerar uma depreciação cujo custo vai ser classificado como direta. Era só para pensar mesmo, porque as bancas geralmente tratam a depreciação das máquinas como indireta. 16. Com base no critério, o custo pode ser... Qual critério, gente? Ao elaborar o orçamento de produção de uma empresa, as estimativas devem considerar o comportamento de custo em relação ao volume de produção. Por se é volume de produção, se é comportamento, fixo e variável. Essa também foi muito fácil, muito tranquila, né? Da Liquigás. 6 Gran Rio. Vamos para a questão 17. 6 Gran Rio também. De acordo com a terminologia de custos, o sacrifício da matéria-prima previsível no processo produtivo, indispensável para a obtenção do produto, é classificado como custo. Também tranquilo, né? A gente não precisa mais se preocupar mais com essas nomenclaturas, acredito eu, né? Ó, tá vendo? Uma questão da 6 Gran Rio. E nossa última questão. Nesse enfoque dos registros e considerando uma indústria de produtos de cópia e cozinha, um dos custos que permanece relativamente constante, independente do nível de produção, é de aluguel de escritório é despesa, não é custo. A comercialização dos produtos também é uma despesa. O aluguel é uma despesa administrativa, a comercialização é uma despesa comercial. Embalagem para transporte é custo, só que ele não é constante, né? Ele não é linear, ele é variável. Aliás, pode ser também uma despesa. A manutenção de instalação fabril é custo, é a resposta correta, porque matéria-prima estocada é ativo circulante estoque. Então, a gente finaliza a questão 18, toda a nossa coletânea de questões. E aí tá naquela hora, né? Da gente se despedir, mandar um tchau para vocês. Mas antes de fazer isso, não esqueçam de se inscrever no canal, estudar, compartilhar, comentar, ativar o sininho e curtir o vídeo. Beijo e tchau!